Cada crise pode revelar uma consciência maior do que aquela que a criou. Cada desafio, cada obstáculo na sua vida tem o potencial de revelar uma consciência mais ampla, que ainda não existia. Então, quando você vai passar a olhar para os seus desafios, para aquilo que você ainda vê como problema na sua realidade, como oportunidade de crescimento. A crise, o desafio, aquilo que nos desafia, aquilo que nos coloca à prova, carrega essa semente do potencial, né? A semente de uma oportunidade para você ampliar a sua consciência, para você desenvolver a consciência principalmente daquilo que você é. Esse é mais um vídeo, mais uma live, Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E na live de hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para você uma reflexão sobre a crise versus crescimento. A expansão de consciência, na maioria das vezes, ou talvez a maioria dos relatos, ela pode acontecer de duas maneiras, né? Poderíamos dizer. Você expande a sua consciência pela busca do conhecimento, pela busca de uma compreensão maior da vida e de si mesmo. Então, é quando a dor da ignorância bate à sua porta. A dor da ignorância é quando você começa a perceber que você não sabe o suficiente. Você ainda não sabe tudo o que precisava saber sobre si, sobre a vida. E o próximo estágio, o próximo nível, ou talvez o que não está no nosso controle de forma alguma, é quando essa expansão de consciência vem decorrência de uma crise, de um sofrimento muito intenso, de uma dor muito profunda. E chega um momento então que você percebe que, e até mesmo poderíamos dizer que a gente cria o sofrimento até o momento onde percebemos que é inútil sofrer. É um momento onde o próprio ego, né, o próprio eu limitado, a nossa visão limitada sobre nós mesmos, ela abre espaço, né, ela se diminui a certo ponto, ela abre espaço para que algo maior seja revelado a você. É um momento onde a própria mente ela deixa de controlar, deixa de ter tudo sob controle, porque acontece um romper, né? um rompimento com essa identificação. Eckhart Tolle, um autor que eu utilizo, né, com muita referência, porque um dos livros dele foi o grande ponto-chave, né, de uma virada assim, de compreensão. Ele conta no seu livro, em seus livros, né, que a transformação dele, quando aconteceu, ele tinha 29 anos, e ele era um ser humano que carregou e viveu com uma energia de sofrimento muito grande. Desde a sua infância, desde a família onde ele cresceu, na Inglaterra, desde tudo que já tinha acontecido na vida dele. Ele mesmo falava que a jornada dele, ou a tendência dele, né, era de uma pessoa suicida, dado o sofrimento que ele estava alimentando, né, com a sua própria mente. Então, chegou um momento em que ele fez a seguinte pergunta, né, ou a seguinte questionamento: eu não suporto mais viver a minha vida, eu não suporto mais viver essa vida, ou eu não me suporto mais. E chegou um momento em que ele percebeu, mas se existe esse que está dizendo que não suporta, e existe esse eu, né? Quem eu sou? Eu sou aquele que está falando que não suporta a mim mesmo? Ou eu sou... Ele percebeu em algum momento ali que existia uma disfunção. E esse autoquestionamento de perceber que, né, quando a pessoa tem esse pensamento, né, eu não suporto mais a minha vida,
Quem é esse eu que está falando isso, né? Nesse momento surgiu uma ruptura. E ele conta que nessa noite, que ele estava com um sofrimento muito intenso, ele do nada daí adormeceu e acordou no outro dia completamente diferente, né? Completamente olhando para a vida, para a realidade, de uma forma que ele não imaginava que poderia ser possível olhar para a realidade. Ele percebeu então o milagre na vida dele, percebeu, olhando, né, viu o raio do sol batendo na janela dele de manhã cedo, ele percebeu que a luz do sol era um milagre, era Deus. Mas por quê? Porque em algum momento existiu um sofrimento tão intenso que levou ele intensamente para essa transformação. Ele mesmo diz que era um sentimento que, como se dissesse assim para ele, não resista à sua própria entrega, né? Por quê? Porque quando estamos em um sofrimento intenso, a gente não percebe que o que está criando o sofrimento é a nossa resistência àquilo que estamos pensando ou aquilo que estamos sentindo. O que cria o sofrimento é a não aceitação daquilo que está acontecendo. É você estar mantendo a sua certeza, a sua necessidade de estar certo. Isso em vários níveis, porque em um nível, tudo que vai contra aquilo que a gente já sabe coloca em risco a nossa identidade. Porque o maior erro é a gente extrair a identidade, a nossa identidade, a consciência, a noção que a gente tem de quem a gente é, do conhecimento da nossa mente. Porque aí tudo que vai contra aquilo que pensamos, tudo aquilo que vai contra aquilo que a gente já tem como regra na nossa vida, tudo aquilo que você acredita saber sobre a vida, quando alguém falar algo contra isso, é como se para você fosse uma morte, fosse um ataque terrível. É por isso que o próprio Eckhart Tolle fala muito que para o ego, né, para esse nosso eu limitado, para essa identificação que a gente tem com a nossa mente, a morte está sempre ali na esquina. Por quê? Porque tudo que vai contra aquilo que a gente já conhece, como eu falei, uma opinião de outra pessoa, alguém que está apresentando uma realidade completamente diferente para a gente, tudo isso é muito arriscado. Tudo isso se torna um ataque justamente porque se deixássemos de pensar e realmente aceitássemos internamente que as coisas elas não são do jeito que a gente pensa, não haveria essa resistência, não haveria sofrimento. A paz verdadeira, a tranquilidade realmente, que você pode descobrir internamente, ela não depende dos fatos da sua vida. Ela depende da consciência de quem você é. Mas para que essa paz seja realmente algo verdadeiro, não seja apenas uma ilusão de você estar aceitando algo que no fim você não consegue aceitar, ela precisa vir junto com essa expansão de consciência, principalmente de quem você é. É por isso que muitas vezes a gente acredita que nós estarmos em paz não vai mudar nada no nosso mundo, ou não vai mudar nada no mundo à nossa volta, porque do que adianta você ter paz e à sua volta as pessoas ainda estarem discutindo, brigando? Ou do que adianta você ter paz, mas você saber que o ser humano que mora ali na sua rua, ou o ser humano que pode ainda talvez atacar, cometer um assalto, ele ainda vive na sua sociedade. Mas aí a gente está confundindo a paz daquilo que você pode emanar, daquilo que você pode trazer ao mundo, da paz que acontece quando mentes em paz se encontram. Porque a situação que a gente vê na nossa vida, né, não deixa de ser o reflexo da mente humana. A violência que a gente percebe, né, tanto dentro de uma residência, dentro de um lar, dentro de uma família, ou a violência que a gente percebe na rua, ou a violência que a gente percebe nas guerras ainda hoje entre países,
Isso é reflexo da mente humana. Isso é reflexo de o ser humano ficar preso em uma visão distorcida sobre si, sobre a vida. E com isso a gente se prende nessas conclusões superficiais e nessa necessidade de estar certo, de não abrirmos mão, né, de uma opinião muitas vezes apenas. Então, a crise ela é sempre uma oportunidade para você crescer. O desafio que você está vivendo hoje é sempre uma oportunidade para você transcender esse estágio de consciência. E quando a gente fala em estágio de consciência, não está nada ligado à evolução. Melhor dizendo, não está nada ligado a você se tornar melhor. É uma evolução, mas é uma evolução da sua alma, é uma evolução da sua consciência. Não se trata de uma evolução, na maioria das vezes, visível aos olhos. Porque a evolução que a gente percebe aqui, visível aos olhos, é uma evolução que surge da comparação, né? Você acredita que evoluiu porque você agora é diferente da outra pessoa. Ou porque você tem mais que a outra pessoa. Isso, essencialmente, é a grande ilusão aqui da matéria, né? É a grande ilusão dessa realidade 3D. Você perceber que, mais cedo ou mais tarde, a gente tende a perder tudo isso que a gente está vivendo hoje, mais cedo ou mais tarde essa é a realidade, de que embora a gente precise sim, né, de dinheiro, precisamos sim, ou torna-se uma necessidade, e hoje cada vez mais com facilidade, trazer conforto, você ter mais tempo para você investir naquilo que você quer, isso é essencial também, isso é importante, mas não é a coisa mais importante. Porque, pense comigo, e essa é uma reflexão que a gente deveria de fazer com mais frequência. Lá no fim, quando a gente estiver próximo da nossa morte, que a gente vai perceber que a morte é algo real, ou seja, a transformação, né? Ou seja, essa realidade ela vai ter um fim, a gente não vai querer acumular mais bens materiais, a gente não vai querer acumular mais dinheiro. A gente vai perceber o quanto perdemos tempo com coisas momentâneas. E a gente vai perceber o quanto a gente gastou tanto esse ir e vir em torno de algo superficial. Não tanto buscar o conforto, como eu falei, é preciso uma parte nossa buscar esse conforto, é preciso a gente gastar um certo nível de atenção, de tempo, para trazer mais qualidade de vida, até mesmo porque sem qualidade de vida ou sem uma certa liberdade de tempo também, você mal consegue parar para refletir sobre algo mais profundo. Você não consegue se conhecer um pouco mais. Então você vai só lutar e ficar nessa resistência, nesse sofrimento, com as suas crises. Você nem pensa em crescimento. Quem está lutando pela sobrevivência não pensa em crescimento. Então, obviamente, eu não estou sendo hipócrita, né, de falar que não é necessário também a gente ter uma boa qualidade de vida. Só que isso não é o essencial. E hoje, cada vez mais, a verdade é que todos nós já temos muita qualidade de vida. Muitas vezes você já tem o suficiente para você agora colocar a sua atenção naquilo que verdadeiramente importa. Mas, obviamente, ainda está hipnotizado, ainda está adormecido para a verdade. Muito provavelmente você se busca ainda no próximo momento. Embora você já tenha conquistado um trabalho que você almejava, embora você já ganhe uma certa quantia em dinheiro, embora você já tenha uma casa para morar, você já tem bens materiais, o suficiente talvez para você realmente viver a sua vida, o que acontece é que quando estamos hipnotizados, a gente acaba não fazendo essa relação, né, entre o gasto do seu tempo, da sua energia, da sua atenção, daquilo que realmente importa, que é o seu agora, com a busca contínua por mais daquilo que você já tem. Ou apenas por mudar e continuar durante a sua jornada, mudar o lado de fora. Então vem uma crise, né? vem algo que desestabiliza seu emocional e você novamente busca mais uma distração, mais uma conquista. O grande problema do ser humano
é que ele não reconhece o seu verdadeiro problema. O grande ponto nosso é que a gente leva tempo para reconhecer que o problema não está onde a gente pensa que está. A gente acredita que o problema está sempre do lado de fora. O que eu estou sentindo é decorrente daquilo que eu não conquistei, não alcancei. Porque como os nossos 5 sentidos estão voltados para fora, é muito fácil a gente, obviamente, olhar para outra pessoa e se comparar. Olhar para o mundo do outro e achar que a vida dele está melhor. Então a gente acaba querendo ter aquilo que a outra pessoa tem, porque é o mais fácil que a nossa mente consegue reconhecer. Como eu falei, nossos 5 sentidos estão voltados para fora. Mas a verdade é, até esse processo, ele é necessário muitas vezes, ele é natural para você chegar em um momento e reconhecer. Bom, eu acreditei que eu precisava daquilo que eu não tinha. Hoje eu tenho e ainda assim eu sinto um vazio, eu sinto uma insatisfação. Ainda assim eu não estou contente. Então, quanto mais cedo você perceber que a sua vida, ela não vai estar completa enquanto você só olha para fora e tenta preencher os espaços com a sua situação de vida. Próprio Jesus, quando foi questionado, foi perguntado para ele: Mestre, por que você veio? Ou qual que é a sua missão? Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? E ele responde da seguinte maneira: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Aí a gente não faz essas reflexões, não questiona, não se... De certo modo, a gente não gasta, olha só como a nossa atenção ela não faz esses autoquestionamentos mais profundos, justamente porque a gente está no modo automático, de achar que o que é mais importante é aquilo que vai atender os seus desejos e as vontades que a gente tem momentâneas. Mas se pararmos para analisar, principalmente escrituras sagradas como a Bíblia, o que a gente precisa entender é que não está tão fácil assim de entendermos os códigos que existem lá, os ensinamentos que estão lá. Justamente porque a gente precisa levar a nossa frequência ou precisamos tirar a nossa atenção de tudo isso que está apenas nos distraindo para que a gente consiga extrair um significado mais profundo. Por exemplo, você não é uma vida abundante? Você não tem vida? Mas o grande ponto é, a gente agora associa a vida com a nossa situação de vida. Não, a minha vida tá ruim. Aí, o que tá ruim na tua vida? Não, eu tenho dívida, eu tenho problemas nas minhas relações pessoais, eu tenho isso, tenho aquilo. Isso não está nada ligado à vida que você é. Isso corresponde à sua situação de vida. E por que a gente acaba, muitas vezes, se perdendo nessa disfunção de perceber a vida ou chamar a vida a situação de vida só? Porque a gente acaba criando a ideia de quem a gente é, toda sendo a ideia que a gente possui de quem a gente é, geralmente está estruturada na nossa situação de vida. É isso que criou a sua identidade. Se você pudesse olhar para si, sem as referências externas que a sua situação de vida moldam, estruturam sobre quem você é, você viria com muito mais clareza a profundidade e a abundância que já existe em você. Justamente por quê? Porque o papel que você tem na família é apenas um papel. O papel que você tem no seu trabalho é mais um papel que você representa. Um papel que você tem na sociedade. E todos esses papéis, todas essas representações, até mesmo aquilo que você possui, está mantendo a visão superficial que você tem sobre quem você é, sobre a pessoa que você é. E tudo isso está armazenado como conhecimento na sua mente. Então, a sua identidade está sendo extraída do conhecimento que você adquiriu até aqui.
Mas você pode ir além. E ir além é sobre você já não depender mais desses símbolos, poderia dizer símbolos, mas disso que está estruturando a visão que você carrega sobre você. Então, se você não precisasse utilizar tudo isso, você não chamaria a sua situação de vida e passaria então a reconhecer a vida que está em você, a vida que é a sua respiração. É por isso que Jesus respondeu que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por quê? Porque o coração daquele povo, assim como o nosso coração ainda hoje, está endurecido para o que é vida, para o entendimento, para a consciência do que é vida. Estamos perdidos na Matrix. Qual que é a Matrix? Essa realidade 3D, onde a gente tem uma profissão, a gente tem uma família, a gente tem uma história, a gente tem um passado e a gente tem um futuro. Mas não reconhecemos a profundidade de estarmos vivos aqui e agora. E você deve fazer essa autoanálise e responda para si. No dia de hoje, ou no dia de ontem, em algum momento desse dia você parou, olhou para o céu, olhou para o sol, olhou para a natureza, respirou conscientemente, agradeceu por estar aqui e por perceber que você estar aqui, estar respirando, é a coisa mais importante do que todos os problemas que a sua mente apresenta e muitas vezes problemas esses que refletem aquela expressão: a minha vida está ruim. Não é a sua vida que está ruim. É a sua situação de vida que possui situações que você pode resolver ou não. Mas até mesmo as situações que a sua mente hoje já está definindo como um problema, dificilmente serão resolvidos com o mesmo estado de consciência que definiu aquilo como um problema. Por isso que cada crise tem o potencial de revelar uma consciência maior do que aquela que a criou. Quando você vai passar a olhar para as suas crises como oportunidades de crescimento, e não como barreira, e não como vitimista, e não como alguém que... e não como algo que... e não como aquele pensamento, né? De que o mundo está contra mim, as pessoas estão todas contra mim, tudo está conspirando contra a minha vontade. Ou contra aquilo que deveria ser. A verdadeira transformação na sua vida começa quando você passa a assumir responsabilidade por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa e, principalmente, fazer essa auto-observação. Perceber que muito do que você pensa hoje sobre você e sobre a vida é apenas um programa rodando no automático que você adotou e adquiriu e se identificou das pessoas que fizeram parte do seu crescimento. É hora de você romper com essa consciência e despertar para quem você realmente é. Porque somente assim você consegue olhar então para os seus próximos desafios, para os seus próximos problemas, para tudo aquilo que vai surgir na sua vida, não com um olhar de resistência que cria sofrimento, que cria uma energia negativa, mas com um olhar de sabedoria. Um olhar que você consegue se questionar o que isso quer me ensinar. O que essa situação, o que essa crise está querendo trazer para mim. O que ela está revelando. Se não tivéssemos crises, é como você seguir em uma estrada usando o mapa errado e só lá na frente, só lá no final, você perceber que estava na direção errada. Consequentemente, você está muito mais longe do seu objetivo. Uma crise, quanto mais cedo acontece na sua vida, maior a chance de você mudar de rota, reconhecer o que realmente importa e você perceber que a sua maior crise, o seu maior problema pode se transformar na sua maior prosperidade, na sua maior oportunidade de reconhecer o que você é, que você nunca deixou de ser, e essa é essencialmente a sua maior conquista. O sucesso que o mundo pode nos apresentar é passageiro. O sucesso que você conquista, pessoal,
de conquistar a si mesmo, conquistar e perceber que você é mais forte que aquilo que você hoje ainda pode estar dominando você, né? Seja um vício, seja mais forte que o pensamento que está rodando aí automaticamente e sugando a sua energia. Você é mais forte que os sentimentos, emoções, traumas, bloqueios, situações difíceis que você já passou. Essa é a verdadeira conquista. Conquistar a si mesmo. Se tornar uma pessoa mais íntegra para si. Como consequência, você vai colher os frutos. Precisamos, de algum modo, olhar para as crises, olhar para os desafios como uma possibilidade. E existe. Por mais que a gente acredite, né, que talvez quando vamos ficando mais velhos, né, quando a gente vai realmente indo para... não estamos mais subindo a montanha, já estamos no declínio da nossa vida. Por mais que a gente pense que ali não exista crescimento, ou por mais que a gente acredite que ali não existe expansão, não existe evolução, nada no tempo que estamos aqui é desperdiçado. Tudo se torna uma possibilidade. E nunca é tarde para despertar. Nunca é tarde para você reconhecer aquilo que você é. Para você sentir essa vivacidade, esse frescor da vida. De não ficar preso apenas nos seus pensamentos. De não ficar preso apenas nos conceitos, nos rótulos, na conversa interior, na narrativa que a gente muitas vezes alimenta desde a hora que acorda até quando vai dormir. Nunca é tarde para reconhecer a consciência que você é. E quando acontece esse reconhecimento, acontece uma virada de chave, acontece uma expansão, acontece um fim e um renascimento de algo infinito, que é a consciência da sua essência, do ser que você é. Permita-se, experimente, busque, peça e serás atendido. Vamos fazer um excelente e abençoado dia. Honro e agradeço mais sua atenção nesse vídeo, nessa live. Até um próximo encontro. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.